PIB do Brasil cresce 2,9% em 2023 e está sendo muito comemorado, segundo aqui a informação do IBGE, hoje, dia 1º de março de 2024. E nesse vídeo eu quero explicar para você algo mais profundo que muita gente não está falando por aí. Primeiro, isso é um bom sinal? O PIB crescer 2,9%? Segundo, isso é sinal de que a economia está crescendo? Terceiro, isso é sinal ou um cheiro de bolsa em alta, de ações em alta? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Se você já sabe que os nossos conteúdos são profundos, sem enrolação, aqui embaixo tem um botão de gostei, toca nesse botão de gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, faz todo esse processo logo no começo do vídeo, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente, tá bom? E me diz qual é a sua visão inicial, coloca aqui embaixo. Na sua visão, PIB crescendo 2,9%, significa que a economia está crescendo? Sim ou não? Manda aqui embaixo antes de avançar no vídeo, que eu quero saber qual é a sua visão. Antes do vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre isso agora. Então vamos lá, entrando especificamente no tema do nosso vídeo de hoje. Olha que interessante, o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE, e com uma super safra de grãos, a agropecuária teve alta recorde de 15% no ano e levou um resultado, um avanço próximo ao de 2022. Então, de fato, se a gente até olhar nas estatísticas do setor externo, a gente tem aqui, ó, já tinha em 2022 uma balança comercial muito positiva, ou seja, muita exportação para pouca importação. A gente aumentou muito as exportações de grãos e aumentamos ainda mais em 2023, né? Então, de fato, isso está acontecendo. Mas mais importante do que a gente olhar o PIB em si, cresceu 2,9%, ou decresceu, ou ficou estacionado, a gente tem que decompor o PIB para saber se, poxa, o PIB subiu por um bom motivo ou o PIB subiu por um mau motivo, né? Aqui a gente vai começar a ver. Mas, de fato, a agropecuária registrou alta de 15% no ano, um recorde da série histórica que se inicia em 1996. Então, o agro realmente fez quase que um milagre. E aqui a gente tem a evolução do PIB ano a ano. E depois a gente vai voltar aqui para conseguir entender se o nosso PIB está crescendo numa velocidade positiva ou se o nosso PIB está crescendo muito pouco. A gente vai entender isso mais para frente. Mas antes disso, vamos decompor o nosso PIB. Aqui embaixo a gente consegue os principais destaques do PIB em 2023. Por que é importante a gente decompor o PIB para saber se o PIB que mede o crescimento ou decrescimento da economia, se o nosso PIB cresceu por um bom motivo ou por um mau motivo. Segundo, se esse crescimento é sustentável ou se ele é insustentável. Então vamos ver, olha só. Serviços, crescimento de 2,4%, maravilha. Indústria, 1,6%, maravilha. Ambos abaixo ali dos 2,9%. Agropecuária, o grande ponto alto, né, foi a grande produtividade, aumento da produtividade da agropecuária, 15%, e a gente junta isso com exportações. Claro que exportações não está só agropecuária, está grãos, está petróleo, está minério de ferro, tudo isso, mas esse é o grande mérito, né, do crescimento do PIB em 2023. E a gente começa a pensar assim, será que isso é sustentável? A gente já está vendo o que é acontecendo com a soja, que é o nosso principal insumo que a gente exporta. A gente está vendo que está tendo uma super safra de soja no mundo, mas no Brasil tudo nos leva a crer que a gente vai ter uma quebra de safra. Já se espera, né, uma safra 20% abaixo do ano passado. Alguns falam em 10, outros em 17, outros em 20, outros em 30. Vamos pegar uma média? Mais ou menos aí entre 15% e 20% abaixo do ano passado. E geralmente quando você tem grãos com uma produção menor, fica mais escasso. E aí você tem o preço subindo em contrapartida. Mas a gente teve super safra de soja na Argentina, a gente teve uma safra boa em diversos outros países e o preço da soja na verdade está caindo. Então a gente vai ter uma produção menor e com preço em queda, porque o preço da soja efetivamente está caindo aí nos últimos meses. A gente consegue perceber isso. Então, para 2024, talvez a gente não consiga ter esse crescimento de PIB que a gente teve no agro. Tanto que, olha só, foi no primeiro trimestre de 2023 que o agro cresceu 21%. Nos outros trimestres ele decresceu, né? Ele decresceu. Então, nesse primeiro trimestre de 2024, provavelmente a gente não vai ter esse crescimento. Então, esse crescimento do PIB, ele acaba não sendo sustentável, ao menos nesse ano que a gente tem esse fenômeno climático do El Niño, tá? Exportações, a gente está vendo a população caindo um pouquinho na China. Isso com certeza deve impactar pelo menos a exportação de minério de ferro e de soja, já que lá é o principal destino, né? Mas as empresas estão tentando encontrar outros países para exportarem para lá. Mas o que eu mais destaco é a agropecuária, que isso aqui não é sustentável não. Ponto importante, o consumo das famílias aumentou 13,1%,
Consumo do governo aumentou de novo, 1,7%, no passado tinha diminuído. Mas o que me salta os olhos, tá? E que é preocupante? Essas duas contas aqui, ó. Investimentos e importação. Por quê? Vamos lá. O que é o PIB? O PIB a gente pode olhar pela ótica da demanda ou pela ótica da oferta, né? Vamos pensar na ótica da oferta aqui agora. A ótica da oferta é o seguinte, qual é a nossa capacidade produtiva do país? A nossa capacidade produtiva é tanto. Ok, como é que eu aumento essa capacidade produtiva para que eu consiga produzir mais, vender mais e de fato crescer de forma sustentável? De fato, crescer de forma sustentável. Eu preciso ter investimento. Se eu não tiver investimento, o que vai acontecer? As máquinas ficam defasadas, você não está aumentando a sua capacidade produtiva, você não está aumentando a sua produtividade, o que leva a aumentar a capacidade produtiva. Então, uma queda nos investimentos é algo extremamente preocupante. Isso é o que eu alerto já, não é de hoje, o nosso investimento direto no país caindo. Ou seja, desde janeiro de 2023, o investidor estrangeiro investindo menos na economia real do Brasil. Tá? Então, isso aqui é um fator super negativo. Tá? A gente cresceu nosso PIB muito, principalmente por mérito do agro, mas também tem o mérito aqui do petróleo, que a gente aumentou bastante a produção de petróleo em 2023. Mas principalmente do agro, em um ano que foi totalmente fora da média, né? E que vai ser bem diferente em 2024. Só que o investimento está caindo. E se o investimento está caindo, a gente não consegue aumentar a nossa capacidade produtiva, a gente não consegue aumentar a tecnologia, a gente não consegue aumentar a produtividade, e isso se torna insustentável. Tá? Outro ponto, importação. Tá? Importação caindo também é um grande problema. Né? Por quê? Quando você vê as empresas que estão fabricando produtos no Brasil, o que acontece? Essas empresas elas importam matéria-prima. E se elas estão importando menos, significa que elas estão expandindo mais seus negócios, expandindo mais sua produção? Não, elas estão encolhendo. Por quê? A gente pode aliar aqui o índice de confiança da indústria. Né? O índice de confiança da indústria desde o final de 2022 caiu, estava lá em 60 pontos, caiu para 50 pontos, que é um cenário de indecisão. Né? Abaixo de 50 seria um cenário negativo, pessimista, acima de 50 cenário otimista. A gente estava lá em 63 pontos, né? E a gente veio para a faixa dos 50 e está lá desde o fim de 2022. Então, menos importação significa menos compra de insumo, menos compra de matéria-prima, significa menos indústria. Por mais que a indústria tenha crescido em 2023, ainda tinha estoque. Né, de matéria-prima, mas agora importação caiu. Então, claro que não é só a indústria, né? Importação você pega em diversos setores, mas você vê esse primeiro impacto na parte do empresariado e um segundo impacto é que sobra menos dinheiro no bolso das pessoas. Se sobra menos dinheiro no bolso das pessoas, elas importam menos. Se sobra mais dinheiro, elas importam mais, elas compram mais produtos no exterior e assim por diante. Né? Então, decompondo aqui, nem falando ainda se esse resultado foi bom ou ruim, decompondo o PIB, a gente já vê que é um PIB mais frágil, um PIB atípico, onde o agro teve uma influência muito grande, exportações, aqui pega agro e pega petróleo, o que foi exportado do agro mais petróleo, e um aumento no consumo das famílias, só que a gente, aqui também vale um comentário, um destaque, as famílias nunca tiveram tão endividadas, 80% das famílias estão endividadas no Brasil. A inadimplência está extremamente elevada, o que é normal e esperado para um período de juros altos como a gente estava em 2023. Né? O juro começou a cair em agosto, mas é um patamar de PIB que começa a preocupar. O Haddad comemora PIB de 2,9% e diz que o país precisa de mais investimento para crescer e de fato precisa. Foi o que eu mostrei aqui para vocês. Ó. O nosso investimento direto no país vem caindo desde o início de 2023, então a gente precisa aumentar esse volume de recurso estrangeiro que entra para ser investido na economia real. Em empresas, construção de fábricas, indústrias, equipamentos, o que realmente expande a capacidade produtiva do Brasil, até porque, pegando aqui o site do FGV, a gente está com o nosso PIB efetivo acima do potencial, ou seja, a nossa economia ela está aquecida, ela não está crescendo. Vinícius, para aí. Você fez uma afirmação agora que é complicada. O PIB subiu 2,9%. Você disse que a economia não está crescendo? Digo. E é isso que eu vou passar a te explicar a partir daqui 30 segundos. Só preciso explicar antes sobre isso aqui. Ó. A economia está aquecida. O nosso PIB efetivo está acima do nosso potencial. Se a gente vem, olha para o passado aqui, se a gente fica com o hiato do produto, que é essa linha cinza, no terreno do positivo, pode olhar em todos os períodos da história. Logo veio uma queda no PIB, logo veio uma crise, logo veio um problema. E a gente entrou nesse patamar aqui em 2023. Pegando o último momento que isso aconteceu,
foi ali depois de 2009, com o PAC 2 entrando em ação, com a nova matriz econômica vindo, muito incentivo, muito subsídio. Você está vendo aí Nova Indústria Brasil, você está vendo aí subsídio para compra de carros. Então, aquecendo a economia de forma que esse crescimento acima do potencial gerou o quê? Uma grande inflação depois. Porque você zerou os estoques, você não produzia mais tanto, não conseguiu atrair investimento para aumentar a capacidade produtiva. E o que aconteceu? Poucos produtos, preço sobe. Não tem outro caminho, tá? Então a gente precisa de fato aumentar o investimento e esse é o grande gargalo do Brasil. Mas por que eu falo que o país não está crescendo? Por que eu digo que o PIB do Brasil não está crescendo? Geralmente vocês são acostumados a olhar indicadores, índices, somente a questão nominal e não a questão real. Vamos lá, vamos entender uma coisinha aqui. Existe algo chamado inflação, tá? Inflação nada mais é do que a medida do aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta simples, tá? A nossa inflação, vamos pegar aqui antes. Qual foi a inflação 2023? Acumulado de 12 meses em janeiro de 2024. 4,51%. Tá? Se não me engano foi 4,62% de 2023 fechado. Mas vamos pegar aqui 4,5%, tá? Não precisa ser exato. O que isso significa? Isso significa que, comparando, né, 2023, fim de 2023 com fim de 2022, ou início de 2024 com o início de 2023, os preços de tudo que a gente consome no dia a dia, eles estão 4,5% mais caros. Então, o que custava lá atrás R$100, hoje custa R$104,50. Ok? Ok, maravilha. Agora, a pergunta que fica é, como que eu meço se a economia do Brasil cresceu? Bom, se a economia se manteve em questão de produtos e serviços prestados, se a economia se manteve estagnada, significa que o PIB teria que ter crescido 4,5%. Você concorda comigo? Pensa bem. Economia cresceu significa que aumentou a produção, aumentou a produtividade, que levou ao aumento da produção, a gente aumentou o consumo, a gente conseguiu expandir. Só que quando você olha pro número cru, o PIB cresceu 2,9%. Por quê? Porque o valor em reais do PIB, ou em dólar, seja lá o valor que você estiver pegando, com a moeda, cresceu 2,9%. O valor, mas os bens produzidos, mas os serviços prestados, esses não aumentaram, pelo contrário, eles caíram. Então você nunca deve olhar para o PIB e achar que é bom ou ruim se cresceu 10% ou se caiu 5%. Se a gente tiver uma deflação, uma inflação negativa de 7% e o PIB cair 5%, a gente cresceu. Porque os preços, presta bem atenção nisso, de todos os produtos e serviços prestados, eles caíram 5%, eles caíram 7%. Se a gente caiu 5%, o volume financeiro do PIB, significa que a gente conseguiu crescer 2%. Em termos de produção, em termos de economia real. Você entende? Então, na verdade, para um país crescer, ele precisa ter um crescimento do PIB acima da inflação. Aí você tem o que é chamado de crescimento real, que é o que pouca gente olha. E claro, pouquíssima gente tem conhecimento sobre isso. Né? Por isso que o governo hoje está se vangloriando desse PIB de 2,9%, que não é bom. E nosso PIB não é bom há muito tempo, não é só por culpa desse governo, não. Não é bom há muito tempo. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui na tela. PIB de 2023, 2,9%. A inflação foi maior. 2022, a inflação foi maior que 3%. Então, a economia decresceu. 2021, nossa inflação chegou a quase 12%, né? Foi 10 alguma coisa por cento. Então, decrescemos a economia em 5%. Né? 2020, a gente teve um PIB caindo 3,3%, mais a inflação tomando conta. Em todos esses anos aqui para trás, a gente teve uma inflação acima do PIB. Logo, a gente está há mais de uma década com a nossa economia decrescendo. É por isso que hoje, tá? Principalmente você que tem mais idade vai me entender, é por isso que esse período atual aqui dos últimos 10 anos, você viu você perder muito poder de compra. Desde o início do Plano Real. Claro, antes do Plano Real era aquela loucura, né? Mas a partir do Plano Real até 99, a gente teve problemas econômicos ali. Mas aquela década de 99, quando o dólar começou a flutuar, até 2010 mais ou menos,
A gente aumentou a nossa exportação para a China em 20 vezes. A gente tinha população saindo do campo indo para a cidade. Tinha aumento populacional. A gente é exportador. Tudo isso fazia com que a gente conseguisse crescer o PIB acima da inflação. E crescendo o PIB acima da inflação na média, a gente consegue ter um poder de compra maior. Mas quando a gente cresce o PIB abaixo da inflação, significa que a gente está decrescendo a economia de uma forma real. Ou seja, considerando a inflação nessa jogada, né? E é por isso que você vê as coisas ficando tão caras, é por isso que você vê o poder de compra do dinheiro caindo tanto, é por isso que a gente vê toda essa dinâmica acontecendo. Então, na verdade, PIB crescer 2,9% não é bom, é ruim, tá? 3% do ano passado não foi bom, foi ruim. Do ano retrasado, perdão. 4,8% em 2021 não foi bom, foi ruim. E a gente tá numa sinuca de bico. Um país que consegue crescer o PIB mais ou menos 2,5% é os Estados Unidos. Mais ou menos 2,5%, 3%, 4% no máximo, mas a meta da inflação é 2%. Você entende agora por que a meta da inflação dos Estados Unidos é 2%? Porque ele consegue crescer estruturalmente mais do que 2% o PIB. Então ele quer garantir um crescimento real. E é por isso que é um país que atrai tanto capital intelectual, tanto capital financeiro. Enfim, você já consegue perceber a diferença. Porque você olha os dados reais da realidade. E não o dado nominal. E não simplesmente o número achando que é bom, ruim, positivo ou negativo. Então, PIB de 2,9 é ruim, tá? Estamos numa sinuca de bico há quase 15 anos. A economia está crescendo? Não. A economia está decrescendo. E a economia, a gente pode dizer claramente que a economia está aquecida, né? E cada vez aquecendo mais, principalmente com o juro caindo. E se isso é sinal de bolsa em alta, se isso é sinal de ações em alta, no curto prazo pode ser, porque no curto prazo as ações elas não seguem o PIB, as ações seguem a dinâmica dos juros. Mas à medida que o juro parar de cair, aí as ações elas voltam a respeitar aqueles indicadores mais fundamentais da economia. Aí a gente vai voltar a olhar para a dívida, aí a gente vai voltar a olhar para PIB, a gente vai voltar a olhar para a capacidade produtiva, aí a gente vai voltar a falar de formação bruta e capital fixo, a gente vai começar a falar de outras coisas, só que agora a gente tem um mercado eufórico. Então, claro que vale a pena investir em ações, claro que as ações estão baratas, sem dúvida nenhuma, mas cuida bem o tipo de setor que você vai investir. Tem setores que são extremamente cíclicos e que vão desabar 50% quando os juros pararem de cair, a gente enfrentar algum problema econômico, quando surgir um novo período de inflação. Então toma cuidado com isso, saiba dosar bem, escolher bem os setores, tenha anti-ações de investimento, que talvez seja o termo que mais chamou a sua atenção quando você viu um vídeo meu pela primeira vez, assim por diante. Mas tenha anti-ações, cuidado, não invista só em moeda fraca, invista também em moeda forte, são algumas dicas, recomendações aqui para que você consiga ter bons resultados a partir desse ano, que deve ser diferente do ano passado, tá? Queridos, maravilha, é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. E nos próximos dias vai acontecer um evento online gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar com mais detalhes como é que você pode fazer para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior. E independente de crise que venha, independente de PIB em alta ou em queda, inflação em alta ou em queda, você consiga obter o resultado mais previsível possível dentro do ambiente da Bolsa de Valores. Se você quer se inscrever, é muito simples. Tem um link aqui embaixo, é só tocar nesse link, inserir seu e-mail, entrar no grupo no WhatsApp, fica lá, que daqui a pouco a gente já vai começar a mandar conteúdos exclusivos lá dentro do grupo no WhatsApp. Fica no grupo porque tudo vai ser enviado por lá. Tá bom, queridos? Então é isso, um grande abraço, vamos para cima que é só o começo. Deus abençoe você, sua família. E eu quero te ver ainda esse ano sempre em alta.